Oi, minha águia! Estamos iniciando o nosso Café com a Coach de hoje. E hoje nós vamos falar sobre mentalidade de sucesso. Como desenvolver uma mentalidade de sucesso. A diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Existe aí uma diferença. E nós vamos aprender que tudo se desenvolve, que ninguém já nasce pronto, que ninguém já nasce sabendo, que tudo é através do desenvolvimento, que habilidades são coisas que a gente desenvolve. Nós não nascemos prontos, mas nós desenvolvemos. E isso é uma das características da mentalidade de crescimento. Então, sobre essas diferenças, nós vamos analisar hoje sobre cada uma dessas mentalidades. E é justamente, gente, assim, se tem uma coisa que é o ponto-chave do seu desenvolvimento, é você desempenhar uma mentalidade de sucesso. Porque assim, tudo, gente, vem através do poder da nossa mente. Tudo vem através do poder da mente. Inclusive, o versículo de hoje, lá em Romanos, deixa eu abrir aqui para me mostrar para vocês. Vocês vão ver como é claro que tudo que acontece na nossa vida é através do poder da nossa mente. E, inclusive, em relação a crenças, as crenças, elas se desenvolvem através do que nós pensamos, sentimos e nos comportamos. É assim que se desenvolve uma crença e a gente pode mudar crenças que são formadas. Mas olha só o que é que fala em Romanos, no capítulo 12 e o versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo eu já falei aqui algumas vezes para vocês, eu repito ele sempre, porque para mim aqui é um versículo transformador, onde fala da renovação da nossa mente. Então a própria palavra, ela já fala a respeito do poder da nossa mente, do quão poderoso está tudo aquilo que nós pensamos. E tudo que nós atraímos para a nossa vida está muito relacionado a tudo aquilo que, de alguma forma, a gente pensa, seja consciente ou seja inconscientemente. Muitas coisas às vezes a gente nem sabe como, mas também está no nosso inconsciente. E aqui quando a palavra do Senhor fala que para a gente viver uma nova vida, para a gente viver essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, a gente precisa renovar a nossa mente, é porque com uma mente paralisada, uma mente fixa, uma mente que não avança, não tem como você obter outros resultados. Então, se você quer colher resultados diferentes na sua vida, o primeiro passo vai ser você começar a renovar a sua mente. É por isso que a palavra deixa claro. Quer mudança? Quer resultados diferentes? Quer viver diferente? Renove a sua mente. Porque o poder está quando você é transformada pelo poder da sua mente. E aí você vai começar a viver essa agradável, essa perfeita vontade do Senhor. Mas para isso é preciso essa mudança. E aí é onde a gente entra, que a gente precisa entender. Mas e o que significa isso? É onde a gente entra no mindset. Mas o que significa isso? Mindset, ele é um termo em inglês que significa um conjunto, é uma reprogramação mental. Então, essa questão do mindset nada mais é do que uma reprogramação mental. E como é que eu faço essa reprogramação mental? Nessa reprogramação mental é um conjunto de pensamentos e de crenças que vão moldando a sua mente e que determinam os seus comportamentos. Então, tudo aquilo que você pensa e sente determina os seus comportamentos. E aí é onde você forma um mindset, a sua mentalidade, aquilo que você acredita. Então, é um conjunto desses pensamentos, dessas crenças e que molda o que você acredita hoje. Então, tudo que você vive hoje é o que você acredita. Gente, ninguém, absolutamente ninguém, consegue viver algo que não acredita. Tudo que a gente vive é porque, de alguma forma, a gente acredita nisso. Tudo que você viveu, as experiências que você vê, você acredita. Tanto coisas boas
quanto coisas ruins. É tudo aquilo que a gente acredita. Então, tudo tá aqui no nosso mental, tudo vem da nossa mentalidade. Então, quando a gente desenvolve, aí você pode dizer, mas eu já nasci assim. Aí é o que a gente vai ver quando a gente vê a diferença entre mindset fixo e de crescimento, que é totalmente baseado, vou até mostrar aqui pra vocês, nesse livro aqui. Esse livro aqui da psicóloga Carol, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Esse livro é muito bom, super indico a leitura dele, porque assim, ele deixa claro justamente tudo isso. Essa diferença que a gente vai abordar agora sobre os pontos de quem tem uma mentalidade fixa e os pontos de quem tem uma mentalidade de crescimento, e é o que vai te ajudar, vai fazer com que você se desenvolva. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é, mas e o que é essa mentalidade de sucesso? Quem tem uma mentalidade de sucesso, possivelmente ela vai ter também resultados diferentes. Não tem como uma pessoa que tem uma mentalidade fixa, ela se desenvolver. Quem se desenvolve é quem começa a mudança de mentalidade. Aí ela começa a dar os primeiros passos e também para obter resultados diferentes. E na nossa população aí, a porcentagem é mínima. Gente, é uns 3% apenas da população brasileira, elas conseguem ter uma mentalidade de sucesso. É por isso que pouquíssimas pessoas elas conseguem se desenvolver. É por isso que pouquíssimas pessoas elas conseguem avançar. Porque elas começam a se desenvolver nisso e mudar, né? Mudar de hábitos, mudar de crença. É por isso que eu falo sempre aqui pra vocês sobre a importância de novos hábitos, sobre a importância de ler bons livros, sobre a importância de se desenvolver. Às vezes as pessoas acham que desenvolvimento pessoal é besteira, que livro de autoajuda é besteira, é coisa de gente doido, enfim. Mas se você for observar, as pessoas de sucesso, as grandes pessoas de sucesso, todas elas têm hábitos em comum. Então, é aquela coisa, sucesso ele deixa marcas, ele deixa pistas. E todas elas têm algo em comum, e esses algo em comum são hábitos. Então, não tem como fugir, sabe, da roda, não tem como fugir do caminho. O caminho é esse. Então, só que as pessoas, às vezes, elas querem reduzir, ou elas querem, né, ir por atalhos aquela história. E acabam não fazendo o que deve ser feito. Então, os passos, eles são sempre os mesmos. Só que, às vezes, as pessoas acham que é muito sacrifício, que é besteira, deixam de lado e desmerecem o que, de fato, precisa ser feito. Então, uma mentalidade de sucesso se constrói. Você não nasce com ela, mas você constrói. Porque é tudo que você vai aprendendo. Gente, tem eu canso de falar isso, muita coisa pra gente aprender. Tem muita coisa que a gente não sabe. Quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você busca informação, quanto mais você evolui, mais você identifica que você precisa de mais. É uma evolução constante. Então é algo que não para. Para você se desenvolver, para você evoluir, você precisa estar em constante aprendizado. Você tem que estar assim, mergulhada, é o que eu sempre falo. Pessoas, ambientes, sabe, livros, cursos. Se envolva nesse mundo para você se desenvolver. Para você começar a se conectar com situações e as oportunidades, elas começam a aparecer. Então, o que é essa mentalidade de sucesso? É você desenvolver, sabe, eliminar crenças limitantes, desenvolver tudo que você pensa, tudo que você sente, comportamentos que te levem a ter resultados diferentes, a ter resultados desejados, que te levem naquilo que você deseja, que você almeja. Mas aí, para que você desenvolva essa mentalidade de sucesso, você precisa desenvolver algumas características. E dentre essas características, nós temos a questão do foco e da determinação. Primeiro, você precisa, eu sempre falo isso, ter claro o que você deseja. O ponto principal, o ponto inicial é você determinar o que você deseja, o que você quer para a sua vida, o que você almeja. Então, o que você deseja? A gente falou sobre isso no nosso Café com a Coach passado. O que você deseja, o que você almeja. Então, a partir daí, a gente consegue
já começar a estruturar. Então, para que isso aconteça, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso começar a mudar tudo aquilo que eu penso, porque se eu ainda não conseguir, tem alguma coisa que está bloqueando, tem alguma coisa que eu preciso fazer, eu tenho que entrar em ação de alguma forma. E um dos primeiros passos é o foco e a determinação. Você ter foco naquilo que você quer, naquilo que você deseja e você determinar, ser determinada no que você deseja. Porque muitas pessoas, o que acontece? Elas acabam procrastinando. Elas acabam, eu desejo muito isso, mas acaba que a rotina do dia a dia, o trabalho em que estão, a vida que vai levando, acaba sobrecarregando o tempo todo e não tem uma expectativa diferente. Então, se você deseja uma expectativa diferente, se você deseja algo diferente, você precisa começar a focar nisso. Por vezes, digamos que, o trabalho atual que eu não estou gostando, não gosto e eu queria mudar. Eu queria trabalhar para mim mesma, eu queria fazer o meu próprio negócio. Por vezes, você vai ter às vezes que ter um sacrifício de ficar nos dois, de tá no que você tá, mas investindo naquilo que você deseja, mas para isso você vai ter que ter foco. Você vai ter que ter determinação, você vai ter... digamos que agora, por exemplo, estou com uma cliente e a gente estava conversando sobre isso, que o desejo dela futuro é ela mudar de cargo. Né? Ela já está trabalhando, mas ela quer mudar de cargo. Mas para isso, ela precisa investir em um curso. E esse curso demora de 3 a 4 anos para poder ela terminar. Mas aí o que é que ela precisa fazer? Continuar onde ela está, estudar nessa área para poder ela mudar de cargo. Então o que acontece? O sacrifício que precisa ser feito até alcançar isso. E ela precisa do foco, tem vezes que é cansativo, tem vezes que não, que é estressante estudar e trabalhar e dar conta de casa, dar conta de tudo, mas é o que precisa ser feito para chegar no resultado desejado. Então, o que acontece? O foco e a determinação no que você quer é imprescindível. O que você deseja, tenha início, meio e fim. Não, eu vou conseguir. Determine o que você quer e seja ali constante naquilo. Independente, lógico que no caminho, na trajetória, tem altos e baixos. Vai ter momentos que você vai estar super empolgada, super motivada, mas vai ter momentos que você vai dizer, poxa, será se é isso mesmo? Que você vai estar no pico lá embaixo, só que você tem que lembrar, mas o que é que eu desejo? Qual é o meu foco? Onde eu quero chegar? E esses desafios, eles vão fazer parte dessa trajetória, vão fazer parte dessa jornada. E aí é onde entra a resiliência. A resiliência diante dos desafios. Porque muitos desafios vão vir. Muitos desafios nesse processo, nessa sua jornada, até chegar onde você deseja, vão aparecer. Mas aí é onde você vai desenvolver a sua resiliência. O que é a resiliência? É quando você descobre, aliás, aquela força que nem você sabia que tinha. E você começa a aprender com os erros. Os erros da sua vida, os erros que acontecem, você começa a aprender com eles. E aquilo ali começa a ser o seu motivador para continuar. Então, desenvolver a resiliência em meio aos desafios é uma característica de uma mentalidade de crescimento. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa diferença de cada uma. E é onde envolve também a questão das habilidades, de muitas coisas que você vai precisar desenvolver. E aí é onde eu já entro aqui, que eu queria mostrar para vocês, justamente sobre essa diferença. No livro que eu já falei para você, que é o livro do Mindset, a autora ela deixa claro a questão que nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos pessoas que têm um mindset fixo, uma mentalidade fixa, e pessoas que têm uma mentalidade de crescimento. As pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, elas ficam paralisadas, elas estão no que estão e dificilmente elas vão conseguir avançar. Pessoas que têm uma mentalidade de crescimento são pessoas que elas estão em constante evolução, estão no caminho certo, na trajetória certa para ir de encontro aos seus resultados. E nós vamos ver as diferenças. Quais são as características de cada uma dessas mentalidades? E quando a gente tem, de um lado, a mentalidade fixa, o que é que na mentalidade fixa ela pensa? Aí nós vamos partir agora para alguns princípios. Quando é em relação a desafios. Quando a gente fala em relação a desafios, a mentalidade fixa, ela faz o quê? Evita.
Não gosta de desafio, não gosta de coisas que desafiem, não gosta de coisas que tirem da zona de conforto e prefere ficar ali do jeito que tá. Ah, isso daqui vai me tirar, daqui tá bom demais do jeito que eu tô, e isso daí é algo muito complicado pra mim. Então, quem tem a mentalidade fixa, ela evita o tempo todo desafios. Mas quem tem uma mentalidade de crescimento, ela aceita desafios. Tudo aquilo que faz com que ela se desafie, com que ela vá para o próximo nível, ela vibra. Ou talvez ela nem vibra, ela nem se alegra tanto, mas ela diz, mas eu vou, porque eu vou conseguir, porque vai dar certo. Então ela se desafia, e quando ela se desafia e ela supera, aí é a melhor hora, o melhor ponto, onde chega ali e você diz, consegui. Aí é o que vem a realização. Então, a mentalidade de crescimento, ela gosta de desafio, ela vence os desafios, ela vive essa constante, né? Vivendo essa superação. E além dos desafios, tem também um outro ponto que é a questão dos obstáculos. Quem tem a mentalidade física fixa, quando olha para os obstáculos, desiste fácil. Quando vem, talvez ela até venha aqui no desafio. Não, é um desafio novo, é uma coisa nova, eu vou lá. Mas aí o que acontece? Quando vem o primeiro obstáculo, quando vem a primeira dificuldade, a primeira coisa que faz é desisto. Não é pra mim e desiste fácil. Em meio a todas as situações da vida, já no primeiro obstáculo, desiste. Mas quem tem uma mentalidade de crescimento, persevera. Continua. Vai para o próximo nível. Entende que aquele obstáculo é para ser vencido. Então, quando a gente olha, gente, é o que eu sempre falo para vocês. O que você deseja, o desejo do seu coração, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, você vai ter obstáculos. Você vai ter as dificuldades, mas as dificuldades é para você vencer. Você tem que olhar para os obstáculos e entender que eles é para ser vencidos. Não é para te paralisar, não é para te fazer parar. Então, muitas pessoas, elas desistem dos seus sonhos, elas desistem da vida que desejam, elas desistem de dar o primeiro passo por conta do primeiro obstáculo. E essa é uma característica da mentalidade fixa. Mas a mentalidade de crescimento, a mentalidade de progresso, a mentalidade de sucesso, ela persevera, ela continua. E aí, então, no terceiro ponto, são as habilidades. Olha só, quem tem a mentalidade fixa, olha assim para a questão de habilidades e entende que já nasceu com elas. Não, é porque aquela pessoa já tem habilidade para isso, ela já nasceu com aquilo, já é do sangue. Entende que é assim. Não, ou o contrário, não nasci para isso não é para mim, não tem como eu aprender, essa é uma habilidade que não é minha. Essa é a mentalidade fixa. A mentalidade de crescimento entende que a habilidade se desenvolve. Que ninguém nasce sabendo, que ninguém nasce pronto, mas que se aprende. Tudo a gente aprende. Habilidades, elas são desenvolvidas. Então, talvez hoje no seu negócio, no que você faz, ou no seu trabalho, ou onde você está hoje, você possa dizer, mas por que nesse ponto não avança? É porque alguma coisa você precisa se desenvolver. Alguma habilidade você ainda precisa desenvolver para poder ir para o próximo nível. Então, habilidades, elas se desenvolvem. O que você não sabe o que você não tem é porque você ainda não sabe. Então, tem coisas que você precisa aprender para desenvolver. Então, a mentalidade de sucesso, ela entende que tudo se aprende. Habilidades se desenvolvem. E aí a gente vem para o próximo ponto, que são as falhas. E aí, quando eu erro? E quando vem a parte, pronto, isso não deu certo, eu errei nisso. A mentalidade fixa, ela diz o quê? Não sou boa para isso. Já entende que, fui, mas já entendi que não sou boa nisso e pronto. A mentalidade de sucesso, ela aprende com os erros. Aprende com as falhas. Olha só, eu falo muito sobre essa questão do quanto a gente tem que extrair aprendizados dos nossos erros.
Sabe? Eu errei nisso, isso não deu certo, então isso é para mim não repetir, ou como eu posso melhorar nesse sentido. Então, as nossas falhas, os nossos erros são os nossos maiores aprendizados. Então, não é porque você não é bom, não é porque, sabe, você não presta para nada. É simplesmente para você aprender o que pode melhorar, no que pode e como pode consertar. E aí vem o último passo, que é a questão do sucesso do outro. E a mentalidade fixa, olha só como é que ela olha para o sucesso do outro. Ela olha com um olhar de inveja. Ela olha e ela inveja o que o outro tem, ou o que o outro faz, ou o que o outro conquistou. Mas quem tem a mentalidade de crescimento, quem tem a mentalidade de sucesso, olha para o sucesso do outro e se inspira. E se inspira naquilo. E se inspira naquela pessoa. E começa a se espelhar naquela pessoa. Então é muito diferente a inveja da inspiração. Inveja é um sentimento que destrói. A inveja é um sentimento que não é bom. Mas se você olha pro outro e você se inspira pelo outro, e você gosta de ver o outro cada vez... Eu tava falando sobre isso esses dias. Se uma pessoa, ela olha pro sucesso do outro e ela fala mal, e ela diz que conseguiu de uma forma errada, e que é fulano de tal, conseguiu aquilo, mas é metida besta, e não sei o quê, e começa a meter, sabe, a falar coisas negativas, é porque aquela pessoa, ela tem uma mentalidade fixa. É porque aquela pessoa, ela não tem uma mentalidade de sucesso. Mas se você olha pro sucesso do outro e você parabeniza, e você aplaude, e você, sabe, se contagia, se alegra com o sucesso do outro, você tem uma mentalidade de crescimento. Porque quando você aplaude o sucesso do outro, você reconhece o sucesso do outro, você entende, você se inspira naquilo também, para você também chegar lá. E um dos passos é justamente esse, você ter pessoas em quem se inspirar. Tenha pessoas que sejam a sua inspiração. Acompanhe, veja o que essas pessoas fazem. Os hábitos dessas pessoas, como elas falam, como elas se vestem, como elas se comportam, o que elas assistem, onde elas andam. Se inspire nesse mundo. Então, inspiração é muito diferente de inveja. Porque a inveja, quem tem esse sentimento, ele não gosta de ver o outro crescer. Ele não gosta de ver o outro prosperar. E quem tem essa mentalidade fixa, e principalmente em relação ao sucesso do outro, é assim, gosta de ver no mesmo nível ou abaixo, mas nunca acima. Se tiver acima, já é perigo, já é errado, já é ruim e não gosta. Só gosta, se tiver do mesmo jeito que eu, tá bom, ou se tiver abaixo ou do mesmo nível, mas acima não consegue. Não consegue porque não, se sente inferior e aí já vem o desespero. Mas quem tem a mentalidade de sucesso, olha pro outro que está acima e traz aquilo como uma influência boa, traz aquilo como algo bom e vibra com o sucesso. Então, quando você vibra com o sucesso do outro, você está dando os passos, você está desenvolvendo a sua mentalidade de sucesso. Então, essa é a diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E o que acontece com quem tem essa mentalidade fixa? É uma pessoa que geralmente é muito pessimista. Gente, não tem coisa pior do que você estar perto de pessoas pessimistas, de pessoas negativas, de pessoas que só reclamam, de pessoas que só murmuram, de pessoas que só se lamentam, que a vida parece que não existe outra coisa a não ser problema. E que só olha para as coisas que vão acontecer pensando no que vai dar errado. E esse tipo de pessoa é pessoas que vocês precisam evitar da vida de vocês. Porque são energias carregadas, são energias que não vai te ajudar, muito pelo contrário. São âncoras na sua vida. Pessoas negativas e de uma energia negativa e muito pessimista são âncoras na sua vida. Procure estar com pessoas que sejam otimistas, a começar de você. Lógico, porque a gente atrai muito o que está na nossa energia. Se você está ao seu redor com muita pessoa negativa,
pessimista, que reclama de tudo, é porque possivelmente você é uma dessas. Quando você muda a sua energia, você atrai, porque você não consegue continuar naquele ambiente. Foi incrível, vou citar um exemplo para vocês, em relação a essa questão de ser pessimista e ser otimista. Eu estou hoje atendendo uma pessoa, uma cliente minha, e a gente se conheceu justamente dessa forma. Eu cheguei no trabalho dela e aí a gente começou, eu nem conhecia ela. Mas aí eu cheguei lá pra resolver uma outra coisa e aí ela começou a falar da vida dela, que tava muito ruim, que tava muito mal e que isso e aquilo, vários problemas. Aí eu falei pra ela sobre a mentoria Águia, que era muito bom, que ia resolver muita coisa e tal, enfim, expliquei sobre a mentoria. Aí ela teve interesse, né? Ela, não, eu quero conhecer, eu tô precisando muito. A gente fez a sessão experimental, ela amou a sessão experimental, fechou e, né, entrou na mentoria. Quando a gente fez a sessão experimental, a gente já trabalhou muito em relação a essa questão de pessimismo e de otimismo, de pensamento positivo, de ser mais positiva e negativa. E a gente começou a introduzir hábitos para que ela desenvolvesse o seu lado positivo. E aí passou-se uns 15 dias. Quando a gente foi pro próximo encontro, ela chegou e disse assim... E a gente falou exatamente sobre isso, sobre a questão dessa energia negativa que acaba atraindo pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, justamente por conta disso. E ela começou a colocar, né, na sua vida as técnicas, começou a ser mais positiva, colocou ali a rotina da manhã, enfim, começou a mudar e a energia dela começou a mudar. Aí ela falou que chegou uma pessoa no trabalho dela e começou a falar, sabe, a reclamar, a falar da vida, dos problemas, e aquilo pra ela já não estava fazendo mais sentido. Antes ela vinha, quando uma pessoa negativa chega falando dos seus problemas, o que é que a outra que tá com um bocado de problema faz? Vem com os seus problemas também. Fica uma competição de quem tem mais problema. Ah, mas eu vivo isso. Ah, mas você não sabe o que é que eu vivo. Ah, mas eu tô passando por isso. Mulher, mas eu tô assim. Aí fica uma competição de quem fala mais. Aí ela começou a ouvir. E aquela pessoa falou, aí ela disse, gente do céu, como essa pessoa é negativa. Ela começou a identificar o quanto que a pessoa era negativa. E aí ela começou a mudar de assunto e foi pra outra coisa. E não deu crédito àquilo. Por quê? Porque a energia dela estava tão positiva que não se assimilou mais com aquela energia negativa. Então, o que eu quero dizer? Quando você, de dentro de você começa a sua transformação, consequentemente, você acaba atraindo à sua volta as pessoas que estão com a sua mesma energia. E que se não condiz com a sua energia, você não vai gostar e alguém vai se retirar. Quem é negativo não gosta de ouvir quem é positivo o tempo todo, porque diz, oh meu Deus, só vê desse jeito, é porque não vê como a vida é, e alguém acaba se retirando. Então, isso é algo que você precisa desenvolver em você. Sabe? Desenvolver em você. E a questão de ser positiva não é só pensar bonito, só pensar nas coisas boas. Isso é algo que você desenvolve dentro de você através de um conjunto de informações que você precisa mudar. Porque nós temos, o que eu sempre falo, são os pensamentos, são os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Então, eu preciso estar atrelada nos três para me ter essa visão. Além de pensar positivo, eu tenho que agir como uma pessoa positiva. Eu tenho que me adequar a esse novo hábito e desenvolver esse mim até eu me tornar. Então, é algo que também se desenvolve. Então, se você está muito negativa, muito pessimista, se você tem muito medo, muita insegurança do seu futuro, e todas as vezes que você pensa em fazer algo, você já pensa logo nos pontos ruins, é algo que precisa ser mudado, porque isso impede demais você de avançar. Uma outra característica de quem tem essa mentalidade, sabe, de fixa, é que ela só pensa no hoje. Ela só pensa no hoje, ela não tem uma... E quando eu digo só pensa no hoje, a gente pode trazer uma pessoa que pensa muito no hoje, que tem uma porcentagem muito alta de hoje, ela, com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma pessoa muito estressada. Porque ela tem um turbilhão de coisas para fazer no dia, ela tem um monte de coisa para resolver, todos os dias é aquele monte de coisa para dar conta, e ela possivelmente ela não dá conta, ela vive estressada. Uma pessoa que é estressada o tempo todo é porque ela tem um excesso de coisas para se fazer hoje
e por isso que vive estressada. Então, o excesso, porque a gente tem as anomalias, né? Excesso de passado, excesso de presente, excesso de futuro. Tudo que é excesso não é bom. A falta não é bom e o excesso também não é bom. Então, precisa ter uma ordem. Na minha mentoria, tem uma aula que a gente fala só sobre isso, sobre passado, presente e futuro, para que tenha o equilíbrio. Quanto de passado eu preciso ter, quanto de presente, né? Quanto da minha energia para passado tem que ser, quanto da minha energia para presente, quanto da minha energia para futuro. Porque se isso excede, acaba que se excesso de passado causa depressão, excesso de presente, estresse, excesso de futuro, ansiedade. Então, os excessos, eles acabam desenvolvendo algo que não é bom. Então, precisa ter o equilíbrio. Então, a mentalidade de crescimento, essa mentalidade de sucesso, ela pensa a longo prazo. Ela entende que tudo que ela está fazendo hoje está contribuindo para o que ela está construindo amanhã. Então, por isso que tudo parte de um pressuposto, tudo parte daquele ponto de onde você quer chegar. De onde você deseja, o que você deseja alcançar. Porque eu tenho uma expectativa positiva de futuro e eu sei que tudo que eu estou fazendo isso está contribuindo para o que eu quero. Eu sei que todos os passos que eu estou dando, os passos certos a cada dia para aquilo que eu estou construindo. É construção. E todos os dias você entende que está construindo um pouquinho para chegar onde você deseja. Para chegar onde você almeja. Então, é essa construção. Essa mentalidade, ela não tem um excesso de muita coisa do hoje. Ela sabe os passos do hoje e ela sabe o que é que vai conquistar amanhã. É nesse caminho. E aí entra a parte também das crenças limitantes. Quem tem a mentalidade fixa, a gente tem muita crença limitante. É muito bloqueio, é muita coisa que impede. É muita coisa que... Porque o que é uma crença, gente? Uma crença é aquilo que você aprendeu lá na sua infância, que te ensinaram. Tudo que a gente aprendeu ali até os nossos 7 anos, até os nossos 12 anos. Tudo aquilo que a gente aprendeu nessa fase é o que a gente vive. Porque ali foi a fase que a gente se desenvolveu, foi quando a gente estava desenvolvendo a nossa mente. Então, tudo que a gente acredita, a gente aprendeu lá. Ou uma crença se desenvolve, ou é nessa parte da infância, ou em algum evento, alguma coisa de forte impacto na sua vida. E que você acabou, por exemplo, eu vou citar um exemplo de acreditar que homem é infiel. E que não existe homem fiel. Como foi que você desenvolveu essa crença? Possivelmente foi em algum evento, em algum momento da sua vida que teve forte impacto. Você já deve ter passado por um evento, por um momento como esse, que desenvolveu isso em você, a acreditar nisso. Já teve um relacionamento e que nesse relacionamento aconteceu isso. E que você passou por esse momento e foi um momento muito ruim, foi algo muito ruim, foi um impacto muito grande na sua vida. E que acabou você acreditando nisso, trazendo para sua vida. E você acredita tanto nisso... Olha só pra você ver como é o poder da mentalidade. Isso é inconsciente. E isso tá lá no seu inconsciente, que homem não presta, porque você teve um relacionamento que não prestou. E você acredita que homem não presta, que homem é infiel e que não presta. É o que você acredita. Você atrai, por você acreditar, você atrai, que é a sua energia, homens que não prestam. E você não consegue se relacionar, ou se envolver, todo mundo que você acaba se envolvendo acaba nessa mesma situação. Por quê? Porque há uma crença que você desenvolveu. Ah, mas tem como mudar? Sim, tem como mudar. Tem várias técnicas que a gente utiliza que muda isso. Reprogramação, a gente tá falando de reprogramação mental. Então tem como eu mudar isso. Tem como eu reprogramar a minha mente, porque é tudo aquilo que eu acredito, eu vivo. Se você acredita que homem não presta, você só vai se conectar com quem não presta. Então, essa reprogramação é possível de acontecer quando eu vou lá e eu começo a mudar a minha mentalidade. Porque isso é algo inconsciente, não é algo... tá dizendo... Não é que você quer, mas tá lá no seu inconsciente. Então, crenças limitantes, elas limitam demais. É um negócio, é o meu trabalho, eu não consigo avançar no meu trabalho. Tem alguma crença que tá aí que tá te impedindo. Tem alguma crença que tá aí que tá te impedindo de dar o próximo passo. Isso é tão forte, gente, essa questão de crença limitante. Olha só, eu falo muito para as meninas que estão comigo em relação a esse exemplo meu. Na minha infância, na minha família, sempre me chamavam que eu era muito broca.
Meu pai dizia, que ela é muito broca, minha mãe e minhas irmãs. Eu sempre ouvia dizer que eu era muito broca. E aí o que aconteceu? Eu fui crescendo, só que assim, eu sempre fui muito boa na escola, eu sempre tive notas muito boas, sempre gostei de estudar, e fui crescendo e tal. E isso estava no meu inconsciente. E porque minhas irmãs, elas sempre tinham habilidades maiores do que eu para aprender outras coisas. Mais rápido do que eu. Então acabava que eu sempre ouvia dizer que eu era a mais broca de todas. E aí quando, já na minha fase adulta, isso tem alguns anos, quando eu já estava nesse processo de desenvolvimento, eu me desenvolvendo. E aí, quando eu fui tirar a minha habilitação, quando eu estava aprendendo a dirigir, eu falei, gente, tem alguma coisa que tá me bloqueando, que eu tô com dificuldade pra isso. Que eu estou com essa dificuldade de aprender, de me desenvolver. E eu comecei a mergulhar nesse processo, e foi quando eu descobri que estava no meu inconsciente essas palavras, que eu era broca e que eu não ia conseguir. Porque minhas irmãs, elas aprenderam a dirigir novinhas, sabe? A pilotar, a dirigir, elas aprenderam novinhas, eu era a única que não sabia. E aí, quando eu fui aprender, né, quando eu comprei minha moto, que eu fui aprender a pilotar, que eu fui aprender a dirigir, tava com muita dificuldade. E aí, eu comecei, qual é a crença? O que é que tá por trás disso? Tem alguma coisa. Aí foi quando eu vim e fiz essa reprogramação e veio, né, o quanto que eu era comparada e que eu era broca e que eu não conseguia. E aí, eu comecei a reprogramar. E todas as vezes que eu ia aprender, eu dizia, eu posso, eu consigo. Sabe? Eu eliminava, eu reprogramava essas palavras que eu ouvia, que eu era broca e que eu não ia conseguir, porque estava lá, foi o que eu ouvi na minha infância, foi o que eu ouvi na minha vida, e isso estava afetando na minha fase adulta. Entende como tem coisas, tem crenças que estão ali e que às vezes você nem imagina que estão ali na sua vida? Então, quando eu fiz essa reprogramação, todas as vezes que eu vinha com essa reprogramação mental, né? Que eu conseguia, que eu podia, que eu era muito boa, eu me via pilotando, eu me via dirigindo. Eu usei muita técnica da visualização, da reprogramação, da comunicação, usei várias técnicas e consegui, né? E hoje, por isso que eu falo isso pra vocês, o quanto que crenças limitantes nos bloqueiam, o quanto que crenças limitantes nos impedem de avançar. E a gente precisa identificar o que é que está limitando. Então, quem tem essa mentalidade de crescimento, não olha esses limites, entende quais são, aprende com eles, desenvolve, reprograma. E os limites da minha vida, quem dá sou eu. Eu entendo que os limites da minha vida não é os outros. Então, eu sempre tenho que ver o porquê disso. De alguma forma, eu aprendi, eu ouvi, alguém me disse. E eu acredito nisso. Então, tudo que você acredita, você vive. Então, quem tem que impor seus limites é você. E crenças limitantes, né, que são essas que nos sugam, são essas que nos paralisam, elas podem ser reprogramadas. Talvez sozinha, você, sem uma ajuda necessária, talvez você não consiga. Ou consiga depois de muito tempo. Por isso que é importante, às vezes, você ter uma ajuda, você procurar informação para você identificar. O que é que está me bloqueando? Sempre faço essa pergunta. Se eu não estou conseguindo isso, o porquê? O que é que está me bloqueando? É o meu medo? E se eu tenho medo, é por quê? É a minha insegurança? E a minha insegurança é por quê? Eu já tive casos de atendimentos que, quando a gente futucou lá, sabe? A gente acabou descobrindo que tinha uma crença limitante de inferioridade. E essa crença limitante de inferioridade era justamente, vinha da infância pela comparação com a irmã. Porque todo mundo achava que a irmã era mais bonita, que a irmã era mais bela, e que ela era a magrinha, a feinha, a rejeitada. E aí o que acabou acontecendo? A pessoa cresce, e aí quando ela cresce, ela lá na fase adulta, ela vem com a crença de inferioridade. E ela se acha menor do que todo mundo, ela se acha, por mais que ela seja excelente, por mais que ela faça tudo, mas a crença de inferioridade tá ali no seu inconsciente, ela não consegue avançar, porque ela se vê limitada, ela se vê inferior de todo mundo e não consegue avançar. Então, são várias crenças limitantes que, se fosse pra gente listar aqui, existem várias crenças limitantes que nos limitam e que acabam nos bloqueando. A mentalidade fixa,
a gente já falou, acha que nasceu com aquilo, acha que é o que nasceu e pronto, acabou. E aquela história, pau que nasce torto nunca se endireita, né? É o que dizem por aí. Só que a mentalidade de crescimento, a mentalidade de sucesso, ela entende que eu melhoro todo dia. Eu avanço todo dia. Eu me torno uma pessoa melhor todos os dias. É algo que não tem fim. É algo que não acaba. Nesse processo de desenvolvimento de você com você, você entende que todo dia você pode melhorar. E essa é uma lei, isso é o que o Senhor coloca no nosso coração. Melhorar a cada dia, ser uma pessoa melhor todos os dias. Então a mentalidade de sucesso, ela entende que todo dia ela tem que melhorar. Que todo dia ela faz algo para melhorar, para se tornar uma pessoa melhor. Ela pensa que sempre pode melhorar. Agora, se tem aquela que diz, eu já nasci assim, é a síndrome, é o que a gente chama da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Essa é uma mentalidade fixa. A mentalidade de sucesso, ela entende. Eu posso melhorar, eu posso mudar e tudo depende de mim. Não depende do outro, não depende de ninguém. Tudo depende de mim. Reclama de tudo quem tem a mentalidade fixa, a gente já falou sobre isso. Quem tem a mentalidade de sucesso, ela é muito grata. Gente, uma pessoa que tem uma mentalidade de sucesso, uma das características é a gratidão. É muito grato. Quem é grato, quem agradece por tudo que tem, quem vibra. E quando eu falo quem é grato, todo mundo diz, mas eu sou grato. Gente, é sempre assim, você diz que é grato. Mas quando a gente vai e a gente aplica técnicas da gratidão, a gente identifica que a gente é muito falho em relação à gratidão. Tem um livro, que é o livro A Magia. Eu tenho ele aqui. É esse livro. Esse livro, ele é perfeito para desenvolver a sua gratidão. Eu sempre falo dele. Porque, gente, esse livro aqui, ele fala, sabe, de tantos motivos. Você tem exercício para você simular sua gratidão. Você olha, caramba, realmente, eu não sou grata. Já pensou se tudo que você reclama, que você reclama hoje, você perdesse? Ficaria alguma coisa na sua vida? Se hoje tudo que toda hora você reclama, você começasse a perder, restaria alguma coisa? Se a gente muda para agradecer, e agora imagine tudo que você agradece e que você recebe em dobro. Tudo que você tem hoje que você começa a agradecer, você começa a ter em dobro. Porque é assim que funciona. É desse jeito que é uma pessoa grata. Ela agradece por todas as coisas que tem na sua vida e ela tá ali disponível para avançar, para ir pro próximo nível. Então, a gratidão é algo muito fixo de quem tem uma mentalidade de sucesso. Então, nós vimos aí as diferenças, né, de cada um dos lados da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. E aí, como você desenvolve essa mentalidade de crescimento? A gente já falou sobre as crenças limitantes, comece a descobrir o que é que te limita, comece a descobrir aí o que é que está paralisando seus sonhos, comece aí a descobrir o que é que está impedindo você de avançar. Então você precisa começar a entender quais são minhas crenças limitantes, o que é que me limita, o que é que eu preciso trabalhar em mim, tem o que aqui em mim que está me impedindo o que? Eu tenho vários casos de pessoas que quando a gente vai, né, descobrir quais são as crenças limitantes, muitas pessoas tem a crença, algo ali que impede, que é, por exemplo, não sabe dizer não. Não sabe dizer não pra ninguém. E qual é a crença que tá por trás de você não saber dizer não? Sabe qual é a crença que tá? É você querer ser aceita. É a aceitação que você quer ter com todo mundo. Você não diz não, porque se você dizer não, você... se você dizer não pro outro, você tem medo do outro ficar com raiva, do outro se entristecer, do outro ficar de mal, de você não pode. Então aí tem o quê? Aí pode ter uma crença de inferioridade, de rejeição. E aí você quer ser aceita o tempo todo. Então, pra você entender que por trás de muita coisa da nossa vida tem crenças. Então, você precisa identificar quais são minhas crenças, o que é que está me limitando, o que é que me limita, para que você possa trabalhar nisso e você desenvolver crenças fortalecedoras, que foi isso que eu fiz. Quando eu tinha aquela crença lá de, eu sou broca, mas eu sempre fui, eu não sou boa pra isso, eu não vou conseguir aprender, porque eu ouvia que era broca. Eu precisei começar a reprogramar minha mente através de crenças fortalecedoras. E quando eu fiz essa reprogramação, eu entendi, não, eu posso, eu sou boa, eu sei, eu vou conseguir. Então, é a reprogramação de você trocar crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Enfrente os seus maiores medos. Sabe quais são os seus medos hoje? Quais são os seus maiores medos?
Eu até diria assim, se você não tivesse medo, se não fosse o medo, se não fosse os impedimentos, o que é que você queria viver? Porque sabe o que é que nos impede de viver tudo aquilo que a gente deseja? Os nossos medos. Os nossos maiores medos, eles são os nossos maiores sabotadores. Então, são esses medos que nos impedem de viver aquilo que a gente deseja. Seja positiva, seja assim, pensamentos positivos, gratidão, para que você possa chegar nesse próximo nível. São algumas formas de você avançar e de você ir para o próximo nível. Uma outra coisa é você se desenvolver através do que você vê, né, através do que você assiste. Quais são os conteúdos? O que é que você tem se alimentado? O que é que você tem trazido ali para a sua vida? Né? Através do que você assiste, através do que você vê, através de quem você acompanha. Selecione bem tudo isso que você está consumindo. Selecione muito bem tudo aquilo, sabe, que está te alimentando ali. Por quê? Porque isso reflete demais na sua vida. Isso reflete demais nos resultados que você está obtendo. Selecione bons livros, eu indiquei aqui para vocês. Que a gente tá falando hoje no Mindset, para desenvolver a gratidão à magia. Tem vários outros que eu posso indicar para vocês. Leiam, porque isso desenvolve o intelectual de vocês. Livros que te ajudem. Não, mas de repente, quando a gente traz, por exemplo, para a questão de habilidades, eu preciso desenvolver o meu negócio, eu não tô conseguindo desenvolver minhas vendas. Então eu preciso ler o quê? Eu preciso trabalhar o que em mim? Eu preciso pesquisar sobre o quê? Eu preciso desenvolver a habilidade de vendas, de comunicação, o marketing, eu preciso aprender sobre isso. Então são coisas que você precisa desenvolver, que você precisa aprender, e para isso você precisa desse conteúdo. Ou de repente até mesmo uma ajuda específica. O que eu sempre indico, de repente você precisa da ajuda do profissional, seja através do processo de coaching, seja através da mentoria, seja de um acompanhamento para te ajudar a chegar, a evoluir, né, nesse processo, nessa jornada com conhecimento específico e acaba que te ajuda de alguma forma. Então tudo isso são exemplos, né, de novos hábitos, de formas para que você possa vivenciar tudo isso. Certo, minhas queridas? Então é isso. Então se você se identificou com alguma característica da mentalidade fixa, desenvolva para que você possa mudar para a mentalidade de sucesso. São coisas que é o que eu sempre falo, que a gente aprende. Uma vez você descobre, você pegou, pronto, eu aprendi, aqui está o conhecimento. O que é que você vai fazer com isso? Então, coloque em prática na sua vida, desenvolva, tudo é possível, ninguém nasce pronto. Eu não nasci assim, desse jeito não, falando aqui e com esse... Eu precisei aprender. Tudo que eu vivo hoje, eu precisei aprender. Então, eu aprendi, coloquei na minha vida para poder ensinar. Então, tudo que eu obtive de conhecimento hoje ainda obtenho, porque eu ainda vivo nesse processo de evolução. É através de busca de conhecimento, aplicando na minha vida, para poder hoje ensinar para outras pessoas. Então, façam isso na vida de vocês, elevem, vão para o próximo nível e nesse processo de evolução, passem o feedback de vocês, porque isso também é muito importante. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo e até o nosso próximo Café com a Coach.